Salve, salve, rapaziada! Professor Rafael Marques, mais uma vez aqui na área. Estamos de volta, dessa vez para a gente conversar um pouco agora sobre uma área de grande importância da biologia, que é a citologia, também conhecida como biologia celular. É a base para o entendimento de qualquer outro conteúdo que a gente vai brincar no ramo da biologia, bem como são questões extremamente recorrentes na prova do Enem e de praticamente todos os vestibulares do mundo. Ah, moleque, se interessou sobre esse assunto, quer saber um pouco mais? Vem com a gente depois da vinheta. Beleza, meus amigos. Quando a gente começa a falar sobre citologia, a primeira coisa que a gente menciona é a origem da palavra, né? Cito significa célula, logia significa estudo, então é a área de estudos acerca das células, né? Esse aqui vai ser o nosso grande objetivo ao longo de uma série de aulas que se inicia agora, tá? Bom, primeira coisa que a gente comenta, cytos, né? Vem lá do latim, significa célula. E célula é nada mais nada menos do que a unidade básica que a gente diz morfofisiologicamente de todos os seres vivos. O que isso significa dizer que a célula é a unidade mais simples possível no que se refere à forma e ao funcionamento dos seres vivos, tá? A gente comenta que a maioria dessas unidades são tão pequenas que acabam sendo menor do que o limite da resolução do olho humano, que consegue enxergar de 0,1 milímetros até coisa de 100 micrômetros, né? As células apresentam um tamanho menor do que esse, né? Então elas acabam sendo invisível a olho nu. Então a gente tem algumas exceções, né, como é o óvulo humano. O óvulo humano ele tem cerca lá de 1 centímetro, ele já chega a ser visível a olho nu. E o óvulo das aves e dos répteis, que é a gema, né, aquela bolota amarela dentro do ovo da galinha, aquilo é uma célula, né, moçada, riquíssima em nutrientes, que vai servir para alimentar o pintinho durante o seu desenvolvimento embrionário, né? Quando eu chego lá por volta de 1595, um camarada conhecido como Janssen inventa o primeiro microscópio. Claro, um microscópio tosco e com uma capacidade de ampliação de imagens muito reduzida. Ele apresentava uma maquinaria semelhante a essa. Então você teria o microscópio óptico, que era um microscópio de luz, onde você teria uma gota de água aqui na ponta desse alfinete. Deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. E aí nessa gota d'água você teria a tua amostra, e junto com a luz que chega até essa amostra, eu conseguiria passar essa imagem por algumas lentes até que eu pudesse observar essa imagem aqui com mais precisão e com mais nitidez. Esses são os conhecidos microscópios ópticos, né? Existe o microscópio óptico simples, né? Que é o caso desse camarada aqui, ó, que é talvez um dos primeiros microscópios que a gente vai observar na história da humanidade. Porém, existe também aqueles microscópios mais complexos, conhecidos como microscópio composto, são aqueles que vão apresentar mais de uma lente, e é sobre esse camarada que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá? Sobre o microscópio óptico composto, moçada, a gente comenta que ele apresenta uma lente objetiva. É fácil a gente imaginar onde essa lente se localiza, ela se localiza próximo ao objeto a ser observado, por isso que o nome dela é objetiva, maravilha. A gente ainda tem, moçada, além dessa lente objetiva, existe a lente ocular, que ela se localiza próximo aos olhos do observador. Então aqui a gente tem uma imagem desse microscópio, um tanto quanto mais complexo do que aquele que a gente viu há pouco tempo. E a brincadeira vai funcionar da seguinte forma: aqui na base do microscópio você tem uma fonte de luz que reflete num espelho. E esse feixe de luz agora ele vai passar aqui, ó, por essa região, bem aqui, ó, que é onde vai estar localizada a sua amostra, né? A amostra ela vai ser cortada bem fininha para que a luz seja capaz de atravessá-la e vai ser colocada em cima de uma placa conhecida como placa de Petri. No que a luz atravessa a tua imagem, moçada, ela vai refletir por vários espelhos aqui dentro.
e até chegar em uma segunda lente, que essa aqui é a lente ocular, e aí finalmente chegam lá aos seus olhinhos e você consegue observar a imagem desse objeto que você está analisando lá no seu microscópio, tá? Uma coisa interessante da gente comentar aqui é que o aumento total da imagem de um microscópio é igual ao aumento que a lente objetiva consegue te trazer, multiplicado pelo aumento da lente ocular, que é essa aqui, ó. Então, a gente comenta que a lente ocular, ela sempre tem um aumento de 10 vezes. E quando você vai para objetivo, existem 3 lentes objetivas que você pode girar para aumentar ou diminuir essa ampliação. A primeira lente, ela aumenta cerca de 4 vezes, é um aumento bem pequeno, geralmente a gente não consegue ver detalhes das estruturas que nós estamos analisando. A gente conseguiria ter um panorama geral, assim, se a gente tivesse um grupo de células, a gente conseguiria ver essas células bem de longe. Depois você pega um aumento aí de 10 vezes na lente objetiva, aí você já tem um aumento mais considerável, você já consegue ver alguns detalhes do entorno dessa célula, mas quando você coloca a lente de 100, né, a objetiva de 100, ela aumenta 100 vezes, isso multiplicado pelas 10 vezes que a ocular também aumenta, você tem um aumento máximo aqui de 1000 vezes, né? Então aí você já consegue observar detalhes muito minuciosos daquela estrutura que você está observando. Já dá para ver o núcleo da célula bem de perto, já dá para ver ali alguma organela, dá para ver um cloroplasto, já dá para ver uma mitocôndria, nada muito complexo, mas eu já consigo ver essas estruturas no interior do citoplasma, né? Então aqui a grande pergunta é: qual é a menor estrutura visível ao microscópio eletrônico? Estava comentando que algumas organelas podem ser observadas, né? Mas existe um cálculo que eu posso fazer para isso. Basicamente, a gente menciona que para analisar, para identificar a menor estrutura visível, a gente tem que levar em consideração o tamanho da estrutura, né? Vezes o aumento máximo, né, que é de 1000 vezes, aquele que nós temos na lente objetiva mais potente, né? E isso tudo tem que ser igual ao limite do olho humano, que é coisa de 100 micrômetros, né? Então, 100 micrômetros eu tenho, 1000, o aumento de 1000 eu já tenho, a única coisa que eu não tenho é a estrutura, vamos chamar ela de X. Então, no caso aqui, o X, ó, o tamanho da estrutura é igual a 100 micrômetros dividido por 1000, isso vai dar 0,1 micrômetro. Isso significa dizer que no microscópio óptico eu consigo observar estruturas de até 0,1 micrômetro, que é justamente aquilo que a gente estava comentando, ó, o núcleo das células eu já consigo observar, né? Eu já consigo ver aqui um capilar sanguíneo, eu consigo ver aqui, ó, detalhes, ó, uma sombra formada aqui pela carioteca, né? E talvez até algumas organelas a gente conseguisse observar, né? Talvez até uma mitocôndria, principalmente cloroplasto, porque o cloroplasto ele tem clorofila, então ele se destaca na imagem, talvez a gente conseguisse observar. Tá? Então dá para ver tranquilamente uma célula com um microscópio óptico, tá? E aí, para a gente conseguir observar essa imagem que a gente está vendo aqui, a gente teve todo um preparo aí do que a gente vai chamar de lâminas, né? Que são aqueles cortes bem milimétricos de uma determinada estrutura para a gente conseguir permitir, inclusive, que a luz, né, atravesse e a gente consiga observar através do microscópio, né? Então, para preparar essas lâminas, a gente tem algumas etapas importantes aqui, ó. Você tem isso aqui principalmente para a galera que já está numa graduação ou uma galera que vai fazer um curso mais concorrido. Esse trecho da aula aqui é para você, tá? Para a galera do Enem talvez não tenha tanta importância, tá? Mas rapidamente aqui, olha só como é que funciona. Primeira fase é a fase de fixação, onde você vai usar o tal do formol. O formol é uma substância derivada do metanol, que é um primo aí do etanol, né? Enfim, é uma substância que é muito utilizada nos laboratórios de anatomia e de biologia para conservar essas peças úmidas, né? Então eu vou fazer o uso do formol, que é para o meu material não se deteriorar ao longo do tempo. Isso vai trazer mais conservação para a estrutura, né? Além disso, é importante a gente mencionar que o formol ele promove essa conservação porque ele provoca a coagulação de proteínas.
e isso impede a ação de bactérias decompositoras, né? Ele tem um efeito desnaturante aí para as proteínas, por isso conserva os materiais biológicos, né? Então, a gente, no final das contas, vai conseguir construir uma lâmina parecida com essa aqui, ó, para conseguir ver células de alguns tecidos e tudo mais, né? Depois eu vou fazer a aplicação de resinas ou parafina. A parafina ou a resina é uma substância apolar, então ela é importante porque ela vai substituir a água do tecido. Ela remove a água do tecido, endurece o material biológico, isso facilita bastante o corte, mas o mais importante ainda, sem água não existe decomposição, né? Então é uma fase importante do preparo das lâminas. Depois você pega o corte do material, que vai ser feito com micrótono. O micrótono é uma máquina que vai fazer cortes muito rentes, né? Muito milimétricos lá daquela amostra de tecido, pode ser um órgão, pode ser, enfim. E esse corte, a espessura é tão pequena que a luz consegue atravessar numa boa, eu consigo observar pelo microscópio, né? Além disso, você tem a fase de colorização, que é onde você vai aplicar os corantes, porque naturalmente os tecidos eles não são coloridos. Tem alguns tecidos que são coloridos, por exemplo, o tecido sanguíneo ele tem cor vermelha por causa da hemoglobina e tal, mas a grande maioria dos tecidos eles não tem cor, né? Então, para a gente conseguir observar alguma coisa no microscópio, senão vai ficar a imagem toda transparente. Para observar alguma coisa no microscópio, a gente usa alguns corantes, né? Esses corantes eles fazem a marcação de estruturas. Então você tem aquilo que a gente vai chamar de método HIE, né? Que são 2 corantes muito utilizados. Um deles é a hematoxilina, é uma substância roxa e que tem caráter acidófilo, então ele gosta de se associar a substâncias de caráter ácido. E dentro do núcleo tem uma substância que é muito famosa, chamada de ácido nucleico, né? Então, o ácido nucleico, no caso o DNA, o RNA, ele interage muito bem com esse pigmento, e é por isso que o núcleo se apresenta assim, ó, bastante corado em roxo, né? Você vê manchas roxinhas bem fortes, isso porque a substância ela interagiu com o DNA dentro do núcleo, né? E além disso você tem a eosina, que ela é roseada e é basófilo. E as proteínas do citoplasma elas têm esse caráter básico, e esse pigmento, portanto, ele interage muito bem com essas proteínas do citoplasma. Por isso que a gente observa o citoplasma assim, ó, bem rosinha, e o núcleo se apresenta mais arroxeado. Então essa é uma técnica muito famosa para a galera da histologia, e isso aqui serve para a galera que já está trabalhando em algum laboratório, para quem vai fazer um vestibular mais tradicional, e para você aí para o Enem saber por que todos os cortes histológicos são rosa, né? Rosa e arroxeado, isso são cores artificiais induzidas pela aplicação de corantes, tá? Então vamos seguir aqui a brincadeira, vamos ver o que tem mais para nós aqui. Bom, depois do microscópio óptico, agora já em 1930 alguma coisa, a gente chega no microscópio eletrônico. Já vai ser uma novidade muito superior ao microscópio óptico, que vai conseguir observar detalhes que o microscópio óptico nunca conseguiria. Então aqui eu não uso mais a luz para enxergar os objetos, né? Aqui a gente vai utilizar elétrons para ampliar essa imagem. Que esses elétrons eles vão ser bombeados, né, por bobinas magnéticas, e que, enfim, irão ampliar esse feixe de elétrons para que eles possam colidir com a amostra e refletir. À medida que os elétrons refletem, eles colidem com uma placa de computador, e dependendo do padrão de colisão entre os elétrons e a placa do sistema, você vai ter uma imagem que vai se formar num anteparo. Essa imagem se forma na tela de um computador. Então a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem um tubo gigante com uma bomba de elétrons, uma série de bobinas que vão aumentar esse feixe de elétrons, e aqui eu tenho a nossa amostra. À medida que os elétrons colidem com as amostras, eles refletem e interagem com uma placa computacional
que vai emitir as informações para uma CPU e essa CPU vai formar a imagem na tela do computador. Então a imagem é projetada no anteparelho, é projetada na tela do computador. Ninguém coloca um olho no microscópio eletrônico para observar o que está acontecendo lá dentro, né? Essa imagem ela vai ser formada de forma digital, né? De forma eletrônica. Então o aumento máximo aqui gira em torno de 300.000 vezes, né? Veja, no microscópio óptico a gente conseguiu aumentar 1.000 vezes. Ficou, caraca, Rafa, consegui aumentar 1.000 vezes. Consegui ver até o núcleo da célula, meu velho, com um aumento de 300.000 vezes, você consegue ver as moléculas que estão no interior do núcleo, né? É uma ampliação grotesca, né? É animalesca que é a capacidade de ampliação desses microscópios eletrônicos. Então, a menor estrutura visível, agora, moçada, você vai pegar o tamanho da estrutura, multiplica por 300.000, que é o aumento, e aqui tem que dar igual a 100 micrômetros, né? Que é o limite de visão humano. Então, a estrutura ela vai ter lá 100 micrômetros dividido por 300.000, fazendo aquela mágica da matemática, eu sei que eu cheguei no final das contas que a estrutura tem que ter no mínimo 0,33 nanômetros, né? É ainda menor do que micrômetros. O microscópio eletrônico ampliou em 0,1 micrômetros. Aqui é uma escala ainda menor, né? 0,33 nanômetros, né? Então aqui eu consigo ver facilmente bactérias. Bactérias são células pequenas. Dá para ver pelo microscópio óptico? Até que dá, mas é muito distante, né? Uma imagem pouco nítida. O microscópio eletrônico eu consigo ver bactéria de forma muito nítida, né? Consigo ver vírus. Foi aí que a gente conseguiu ver pela primeira vez os vírus. Consigo ver qualquer organela celular. Lembre que no microscópio óptico eu só conseguia ver uma mitocôndria, no máximo um cloroplasto porque é colorido. Mas aqui eu consigo ver qualquer organela celular. Consigo ver, de uma certa forma, a membrana celular. Consigo ver um risco escuro, né, do que seria a membrana celular das células. Nada muito detalhado, mas já consigo ver alguma coisa, né? O microscópio eletrônico é incrível em relação a isso. Só para você ter ideia, ó, você pega aqui uma célula, não consigo nem ver a membrana que reveste a célula. Deixa eu pegar uma celulinha boa aqui. Talvez essa aqui, ó. Eu nem consigo ver que existe um limite aqui, ó. Eu sei, lógico. Eu consigo ver alguma coisa, eu consigo ver que a célula vem até um certo ponto, mas eu não consigo ver a barreira, né? A membrana. No microscópio óptico eu não tenho essa capacidade, mas no eletrônico eu já consigo ver alguma coisa, hein? Já consigo ver um detalhe mais denso, mais escuro do que seria a membrana, tá? Isso aqui é uma foto, né? Uma imagem que ganhou uma competição de imagens por microscopia eletrônica. Então isso aqui são cristais de pirita, são moléculas, né, de um mineral qualquer formado dentro de um microplâncton. Quer dizer, eu não só estou vendo o microplâncton, como eu estou vendo detalhes de moléculas que se localizam no interior dessas células, né? O microscópio é de longe o mais efetivo, o mais eficiente que a gente tem na ciência atualmente. E aí, moçada, só para fechar nossa introduçãozinha aqui, falando de microscópios e tal, eu vou comentar que existem duas técnicas para o uso da microscopia eletrônica. Você tem a microscopia eletrônica de transmissão, digamos que são raios-x, né? Não raio-x, são elétrons, mas esses elétrons atravessam as partículas, né? Atravessam as estruturas e a gente consegue ver essas estruturas por dentro, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a mitocôndria. Olha que legal isso aqui, ó. Eu estou conseguindo ver detalhes dessa mitocôndria, estou conseguindo ver a dupla membrana, inclusive, aqui, ó. Olha que legal, isso aqui não é uma membrana só, são duas membranas, né, que revestem a mitocôndria. Isso aqui são as cristas mitocondriais. Se fosse um microscópio óptico, eu conseguiria ver de longe, no máximo, assim, um pontinho escuro dentro da célula, né. Aqui eu consigo ver, ó, essas estruturas aqui, ó, provavelmente são os ribossomos que a gente encontra dentro da mitocôndria, né? Então, detalhes bem interessantes aí, né? Da estrutura da organela. Aqui fora, ó, aqui eu tenho um retículo endoplasmático, ó, um retículo endoplasmático rugoso. Consegue ver os ribossomos, ó, associados na superfície da
membrana do retículo, né? Então é um nível de definição incrível que os pesquisadores conseguiram com o uso do microscópio eletrônico. Mas ainda tem um microscópio eletrônico de varredura, que é uma outra técnica, onde a gente observa as estruturas por fora, né? Eles vão utilizar uma nuvem metálica, e essa nuvem metálica ela vai induzir a reflexão dos elétrons, e aí você tem uma formação de uma imagem da superfície, né? Como essa aqui, ó. Aqui você não tem tantos detalhes como essa, mas são detalhes que a gente nunca conseguiria ver a olho nu, né? Os olhos compostos desse animal, uma série de cerdas, olha só o aparelho bucal aqui dele. Enfim, são detalhes incríveis, né, que a gente consegue fazer por meio dessas duas técnicas, né? Então, uma comparaçãozinha aqui sobre a microscopia óptica e a microscopia eletrônica, começando pelo custo. O microscópio óptico ele é muito baixo, o custo é muito baixo, é barato, é relativamente fácil de adquirir um microscópio óptico. O microscópio eletrônico já não é tão barato assim, né? O custo é altíssimo, são pouquíssimos os laboratórios das universidades públicas do Brasil que apresentam esse tipo de equipamento, né? Em relação à coloração, o microscópio óptico eu preciso colocar pigmentos, no microscópio eletrônico eu não utilizo, eu não vou fazer a utilização de pigmentos, no máximo que eu vou fazer é a utilização dessas nuvens, né, metálicas e tal, esses contrastes para fazer a reflexão dos elétrons. E se é possível observar seres com vida. No microscópio óptico é possível observar seres com vida, mas no microscópio eletrônico não é possível, porque primeiro que eu tenho uma bomba de elétrons nessa amostra, segundo que a amostra está dentro de uma câmara a vácuo, né? E por último você tem a utilização de metais que muitas vezes são nocivos à vida desses organismos. Então, essa mosquinha que você está vendo aqui, ó, provavelmente ela está morta, mas enfim, foi utilizada como cobaia aí para se apresentar uma imagem tão nítida desse organismo. Valeu, moçada? Vamos fechar por aqui essa primeira parte, um pouco aí sobre microscopia e tal. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre células. Valeu? Grande abraço, até a próxima.